Deus risca ou não o nosso nome do livro da vida? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Se você não é inscrito, aproveita, se inscreve, deixa o like, faz a sua parte. Vamos ajudar esse negócio aqui a crescer. Tá sério a coisa. A preocupação de muita gente é saber se o seu nome ainda está escrito no livro da vida. Afinal de contas, se a gente cancelar o CPF, como é que vai ser lá em cima? Sobe ou desce no elevador? O que vai acontecer? Então tem gente que está aflito, angustiado para saber se de fato o seu nome ainda está no livro da vida, por ter cometido alguns erros, acredita que talvez Deus tenha riscado. Mas vamos verificar isso aí? Existe texto especificando que Deus risca o nosso nome do livro da vida? Tem texto falando sobre isso? Bom, existe um texto no livro do Êxodo, no capítulo 32, versículo 33, que Deus diz que aquele que pecasse contra ele riscaria do seu livro. Mas em nenhum momento Deus se refere ao livro da vida, mas sim do seu livro. Vale bem ressaltar que Deus está usando uma linguagem para falar com o povo de Israel. É certo que muitos povos da antiguidade tinham as suas populações registradas em livros, exatamente por questões relacionadas às heranças, às distribuições de terra. E se nós formos analisar o texto de Êxodo, capítulo 32, versículo 33, é exatamente isso que Deus está falando. E a expressão riscar do livro, ela não tem só uma conotação. Ela tem a ver com não fazer parte da herança que Deus estava dando ao povo de Israel, porque eles estavam saindo do Egito, peregrinando pelo deserto e iam chegar em Canaã. Então, aqueles que fossem riscados do livro de Deus não teriam parte na terra. Não fariam parte daquele projeto. E em segundo lugar, a segunda conotação é que essas pessoas, elas seriam punidas por Deus, ou seja, Deus iria eliminar essas pessoas para não estarem no meio da comunidade, da população, dos que estavam entrando na terra. Você está observando que o texto, nessa explicação, está tomando outro rumo, já não tem mais a ver com vida eterna, mas tem a ver com vida na terra. E é o que o salmista pediu para que Deus fizesse em Salmo 69, verso 28, para ele riscar o nome daqueles que estavam cometendo pecado do livro dos vivos. Ou seja, numa interpretação mais detalhada, você vai ver que ele está se referindo exatamente ao contexto de Israel, aqueles que habitavam Israel. E essas pessoas que cometiam pecado, que eram problemáticas, que dificultavam a vida dos outros, elas sempre eram vistas assim. Pessoas que receberiam a punição de Deus, a sentença de Deus, a exclusão de Deus. Portanto, o livro de Deus, ou o livro dos vivos, citado em Salmos 69, versículo 28, se refere a esse contexto, ao contexto da nação de Israel, a não pertencer à nação, a não ter parte na herança. Bom, então, e a passagem que diz que Deus não riscaria o meu nome do livro da vida se eu perseverasse até o fim? Já essa passagem, Apocalipse capítulo 13, verso 8, não se refere ao livro de Deus, mas se refere ao livro da vida do Cordeiro. É totalmente diferente do outro que nós vemos em Êxodo 32, 33. Então, o contexto de Apocalipse se refere à salvação, a entrar nas moradas celestes, a estar escrito no livro das moradas celestes do Cordeiro, da vida do Cordeiro. Ou seja, Êxodo trata da terra, Apocalipse trata do reino de Deus. E como é que fica? Deus apaga ou não apaga o meu nome do livro da vida? O que de fato acontece? Bom, Deus não apaga o meu nome do livro da vida, o seu nome do livro da vida, porque exatamente ele já sabe quem vai ser salvo. E ele vai anotar especificamente quem é salvo antes da fundação do mundo, quem foi salvo, melhor dizendo, antes da fundação do mundo.
Então Deus não fica naquele processo ou manda um anjo fazer isso. Apaga, escreve, apaga, escreve, apaga, escreve. Não, não. As pessoas que vão à igreja, saem da igreja, vão à igreja, saem da igreja, vão à igreja e ficam nesse processo, dificultando a própria vida, atrapalhando o processo, né? Sendo alguém que não se ajuda. Elas estão dizendo com as próprias ações que Deus não escreveu o seu nome no livro da vida. A conduta delas está dizendo isso. Jesus disse em João 3 que é necessário nascer de novo para entrar no reino. Ou seja, as pessoas que vão fazer parte do reino de Deus, que vão estar escrito no livro da vida do Cordeiro, são pessoas que nasceram de novo e decidiram amar a Deus com as suas forças, com o seu coração. E aí você me pergunta, e aqueles que pecarem? O nome deles não será. E aqueles que pecarem, o nome deles não serão retirados do livro da vida? Não. Jesus, pela mão de João, ele disse o seguinte, João escrevendo na sua primeira carta, ele diz: filhinho, estas coisas vos escrevi para que não pequeis, se todavia pecar, temos advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Para que se apresentar diante de Deus para defender a nossa causa? No capítulo 1 do mesmo livro, 1 João, capítulo 1, versículo 9, ele disse: confessarmos nosso pecado para ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, se você pecou, tem que se arrepender e pedir perdão. E não ficar com medo do seu nome ser retirado do livro da vida. Evite o pecado, ame a Deus com todas as suas forças. E você não vai precisar se preocupar com isso, tá bom? Deus não vai retirar o seu nome se você de fato nasceu de novo, se dedica ao Senhor, teme a Ele. Deus abençoe, até o próximo. Manda aí nos comentários aí o que foi que você entendeu, o que você achou. Falou ou não falou com você? Vamos lá.